Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Marco Chaves, né? Sou professor de Geografia e hoje venho aqui conversar um pouquinho com vocês sobre a notícia do momento. Ao longo desse domingo, vocês devem ter sido também aí bombardeados, né? Quando a gente entra na internet, a gente acaba vendo várias imagens, várias notícias aí, né? A gente acabou tendo acesso a várias notícias sobre a invasão, né, a retomada, na verdade, do controle do Talibã sobre o Afeganistão, onde ele vai invadir Cabul, a capital, e vai consolidar a sua retomada ali sobre o Afeganistão. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer na provinha de humanas é sempre se localizar no tempo e no espaço, beleza? Então, vamos lá, né? Para a gente se localizar no tempo e no espaço, vamos nos localizar no espaço primeiro. Eu estou falando aqui do Afeganistão, esse paísinho aqui, então, que é super importante, né? E aí, Marcos, mas é importante por quê? Bom, para começar aqui, ele está aqui, ó, coladinho no Irã, que é um desafeto dos Estados Unidos, faz fronteira aqui com a China, e aí você vai ver que a China tem um papel também super importante nessa mudança aí de controle do Afeganistão pós a retirada aí as tropas dos Estados Unidos, tá? Então a gente vai começar analisando aí como é que o Afeganistão chegou no atual estágio. Primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer um resgate histórico. Né? Como assim, Marcos, um resgate histórico? Eu estou falando, né, que a gente tem que lembrar que quando a gente está falando aqui de Afeganistão, né, desculpa a letra que não é muito bonita, quando a gente pensa em resgate histórico, a gente tem que pensar que o Afeganistão ele é marcado por várias invasões. Então você teve, por exemplo, a invasão soviética, né? Melhor, uma tentativa, né, da invasão da União Soviética de invadir o Afeganistão. Quando? De 1979 até 1989. Você vai lembrar que a gente está no período de Guerra Fria, e aí a União Soviética tenta tomar o Afeganistão como uma área de influência. E aí você vai ter o seguinte, ó, a União Soviética ela contava com o apoio de um grupo, né, afegão chamado de Aliança do Norte. Cara, mas pensa, os Estados Unidos queria perder, na verdade, deixar a União Soviética expandir os seus domínios durante a Guerra Fria? Claro que não. E aí os Estados Unidos vai intervir aí. Como é que ele intervém aí? Os Estados Unidos, né, malandrão, ele faz isso aqui, ó. Os Estados Unidos, ele fala, você não vai dominar essa área. E aí os Estados Unidos apoia quem? A Al-Qaeda e, né, o seu líder ali, o Osama Bin Laden, e, sobretudo, uma milícia sunita radical, o chamado Talibã. Espera aí que eu errei aqui. Agora sim. Beleza. De fato, você vê aqui que dura praticamente uma década, né, essa guerra ali, aquela tentativa de invasão da União Soviética. A União Soviética ela não consegue dominar o Afeganistão, tá? Então o resultado disso aqui, ó, a União Soviética não conseguiu dominar o Afeganistão por vários fatores. Vamos lá. Primeiro fator, o apoio dos Estados Unidos, né? Aqui, ó, ajudando a Al-Qaeda e o Talibã a resistir à invasão soviética. Né? Mas não tinha Aliança do Norte. A Aliança do Norte não foi páreo para a Al-Qaeda e a milícia Talibã. Tá? O relevo cavernoso do Afeganistão, que dificulta muito o domínio daquela área. Uma área de clima muito seco. Beleza? Você teve também o apoio, né, por exemplo, do próprio Irã contra o domínio soviético ali naquela área.
beleza? Então, a União Soviética não consegue dominar o Afeganistão. E aí você veja, né? Qual é a consequência disso? A União Soviética não consegue dominar o Afeganistão e quem passa a controlar o Afeganistão, né? O Afeganistão aqui, ele passa a ser controlado, sobretudo por quem? Pela milícia talibã, e algumas áreas ficam sob o controle da Al-Qaeda. E aí você passa a ter um governo ali fundamentalista, né? O Afeganistão torna-se um país fundamentalista, governado a partir, né, de leis religiosas. E aí a gente pode falar aqui, né, que o Talibã ele governa o Afeganistão com base na Sharia, né, ou Sharia também. O que é a Sharia ou Sharia? É o código de conduta seguido pelos sunitas, tá? E aí cuidado, porque você ouviu durante muito tempo que quem era radical era só xiita, e não é. Tanto a Al-Qaeda quanto o Talibã são grupos sunitas, grupos radicais, mas sunitas. E aí ele vai ser aqui uma interpretação do Corão mais a Suna, os ensinamentos ali do profeta Maomé. Beleza? Então, aqui, o Talibã assume o controle do Afeganistão com a ajuda dos Estados Unidos, que treina e arma não só o Talibã, como a própria Al-Qaeda, né, através da CIA ali, para resistir à invasão soviética. Os anos se passam e aí a coisa muda. Muda como? Qual é o grande marco dessa mudança da relação da Al-Qaeda, Talibã com os Estados Unidos? Os atentados de 11 de setembro, né? De 2001. A maioria de vocês não era nem nascido. E aí houve um ataque aqui. Feito por quem? Al-Qaeda. Liderada por Osama Bin Laden. Pô, Marcos, mas eles não eram amigos? Amigos não. Os Estados Unidos apoiou a Al-Qaeda e Osama Bin Laden ali, né, e a milícia talibã para resistir à invasão soviética. Só que depois os Estados Unidos passam a querer comandar aquela área. E aí eles são contra a ocidentalização, porque para eles o modo de vida do Ocidente não respeita, né, as leis islâmicas. E aí a Al-Qaeda ali, liderada pelo Osama Bin Laden, promove os atentados, como, por exemplo, né, os aviões, né, que vão atacar o World Trade Center, as Torres Gêmeas, tenta lançar um avião no Pentágono, mas não consegue, a população reage, acaba caindo, se não me engano, na Pensilvânia. Beleza? E aí, quem era o então presidente dos Estados Unidos à época? Né? Quem era? George W. Bush, que lança, né, ali no período de reeleição, o George W. Bush vinha competindo ali a reeleição, disputando a eleição ali com Bill Clinton, e estava perdendo. E aí o George W. Bush lança ali a chamada Guerra ao Terror, aonde ele passaria a combater o terrorismo no mundo, beleza? É criado ali o chamado Eixo do Mal, um grupo de países acusados de apoiar e financiar grupos terroristas, né? Inicialmente formado por quem? Inicialmente aqui era Irã, Iraque, Coreia do Norte, mas depois entra, né? Ali, ó, o Afeganistão. Depois também chega a incluir Cuba e a Síria. Beleza? E aí, dentro dessa ideia de guerra ao terror, né, de combate ao terrorismo, ele lança a doutrina Bush.
O que dizia a doutrina Bush? Ela defendia a ideia de guerra preventiva. Como assim, Marcos? Deixa eu mudar aqui porque o verde ficou muito ruim para enxergar, né? Os Estados Unidos poderia atacar preventivamente qualquer país que fosse considerado uma ameaça à sua segurança. E utilizando tal justificativa, essa ideia de guerra preventiva, os Estados Unidos promove 2 guerras. Ele invade, né, o Afeganistão em 2001 e a chamada Segunda Guerra do Golfo em 2003, quando ele invade o Iraque sob a acusação do Saddam Hussein produzir armas de destruição em massa. Só abrindo um parênteses aqui antes da gente voltar para o Afeganistão, por que é chamado de Segunda Guerra do Golfo? Porque nos anos 90, né, os Estados Unidos tem um embate com o Iraque quando ele invade o Kuwait, Primeira Guerra do Golfo. Era o presidente, então, era o Bush pai, né? Então você tem um enfrentamento da família Bush com o Iraque, contra o Saddam Hussein ali, né, comandando o Iraque. E anos depois, né, você tem um novo conflito envolvendo agora o Bush filho e o Saddam Hussein novamente, por isso chamado de Segunda Guerra do Golfo. Isso aqui, né, a Segunda Guerra do Golfo vai demonstrar a unipolaridade político-militar dos Estados Unidos. Por quê? Os inspetores da ONU foram ao Iraque e constataram que não havia produção de armas nucleares. Sendo assim, dos 5 membros que compõem o Conselho de Segurança ali, né, com poder de veto, são 15 países, mas 10 não mandam em nada, ficam a cada 2 anos e saem. E 5 permanentes com poder de veto. Quem são os 5? Os vitoriosos da Segunda Guerra, Reino Unido, Estados Unidos, França, mais a China e a Rússia. No caso dos 5 com poder de veto, a Rússia e a China não autorizaram a invasão do Iraque. Ele foi lá, deixou o pessoal de lado, foi lá e invadiu. Beleza? Então, voltando aqui para o Afeganistão. Então, em 2001, ali, os Estados Unidos ele vai invadir o Afeganistão. Tá? Então, ele está aqui. Ó. A gente está falando desse carinha aqui. Né? Afeganistão aqui. Belezinha? Tá? E aí, o que você vai ver aí? Que eu abri aqui a imagem errada. Aqui, nosso mapinha. Né? E aí, o que você vai ver aí? Ele invade o Afeganistão em 2001 com a justificativa de que a milícia talibã estaria protegendo Osama Bin Laden, o líder, né, da Al-Qaeda e autor dos atentados do 11 de setembro. E ele invade o Afeganistão em 2001 e fica até a presente data, 2021. Ou seja, 20 anos de invasão, 20 anos que os Estados Unidos não consegue ter o domínio completo ali do Afeganistão, não consegue estabilizar aquela área. Tá? Os Estados Unidos não consegue controlar de fato todo o Afeganistão. A milícia talibã sempre ofereceu muita resistência à dominação dos Estados Unidos ali. Ele invade com a justificativa de que a milícia talibã estaria protegendo o Osama Bin Laden, nem consegue pegar inicialmente o Osama Bin Laden ali, né? E tem um gasto surreal. A guerra, a invasão do Afeganistão gera um gasto, né, bilionário para os Estados Unidos. Um gasto com tropas, gasto com armamento. Então, isso vai inclusive ter grandes prejuízos, vai trazer grandes prejuízos aos Estados Unidos. Não só econômicos, mas também um desgaste da sua imagem no cenário internacional e interno também. Muitas famílias eram super contrárias a terem, né, a ter o seu parente enviado para lutar na guerra do Afeganistão. Tanto que quando Barack Obama assume, ele faz até uma retirada de tropas, mas não é completa. Anuncia que retiraria as tropas do Afeganistão, ele reduz o número de tropas ali no Afeganistão, mas não chega a retirar totalmente as tropas do Afeganistão. E aí, você tem depois o Donald Trump, que ameaça tirar, mas de fato não tira, né? Não chega a tirar as tropas ali, né, do Afeganistão.
E quem vai tirar, de fato, quem vai concluir essa retirada ali das tropas do Afeganistão é o Joe Biden, né? Então o Joe Biden, ele retira, né? Agora começa essa política mais forte de retirada de tropas ali do Afeganistão, e isso vai desencadear uma série de mudanças na geopolítica internacional. Por que o Afeganistão tornou-se tão importante para os Estados Unidos? Aqui, olha só. Os Estados Unidos tinham invadido o Afeganistão em 2001, tá? Vou colocar aqui a data. 2001, beleza? Em 2003, ele invade o Iraque. Ok? Olha quem é que fica espremido aqui entre o Afeganistão e o Iraque. O Irã, que é o inimigo declarado dos Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos também tinha tanto interesse em conseguir controlar quem está aqui, a Síria, porque se ele consegue derrubar o Bashar al-Assad, que é um aliado russo, ele formaria um cinturão de influência pegando da Síria, que está aqui, tá vendo? Essa pontinha aqui, isso aqui é a Síria, passando pelo Iraque, chegando até ali o Afeganistão. E o Irã espremido ali, tá? Então, é uma área muito importante. Só que o gasto econômico e o gasto político ali não sustenta. É uma derrota. Os Estados Unidos não quer assumir, mas é o Vietnã do século XXI dele, né? A guerra do Afeganistão ali é a guerra do Vietnã do século XXI. Ele não assume, mas ele sai derrotado do Afeganistão. Ele não consegue dominar aquela área. Beleza? E aí, com a saída dos Estados Unidos, quem vira os seus olhos para o Afeganistão? Né? A China. Aqui, ó, nossa amiga China. Por que a nossa amiga China vira os olhos para o Afeganistão? A China, vocês devem ter acompanhado aí, já começou uma tentativa de aproximação com a milícia talibã. Agora que os Estados Unidos não está mais aqui no Afeganistão, né? Na verdade, não está retirando suas tropas, e aí, ó, quando a gente olha, deixa eu apagar isso aqui, quando a gente olha aí, ó, você tinha isso aqui, ó. Olha, isso aqui é o Afeganistão, tudo em azul eram as áreas já controladas pela milícia talibã, tá? Amarelo era a área que o governo afegão, ali com o apoio dos Estados Unidos, tinha um controle ainda, só que as tropas saíram. E aqui a capital, Cabul, em vermelho, que, pelo que a imprensa está divulgando, já foi tomada hoje, né, pela milícia talibã. E aí você pode perguntar, pô, Marcos, qual é o interesse da China em fazer uma aproximação com o governo do Talibã, né, ali no Afeganistão? Seguinte, cara, a China tem um projeto da chamada Nova Rota da Seda. Tá vendo aqui? O que é essa nova Rota da Seda? Né? É uma ligação entre Ásia e Europa, através de ferrovias e rotas marítimas. Tá vendo aqui? Ó? Então essa área aqui vermelha é ferrovia ou rodovia, tá? Ferrovia ou rodovia. E esse pontilhadozinho aqui, mais escuro, verde, né? É ligação por rota marítima. Veja que sai da Ásia, volta aqui danada, né? Deixa eu pedir aqui, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu abrir aqui, perdão. Vou ter que tirar um print que é mais rápido para poder escrever. Abre aqui. Veja só. Sai aqui da Ásia, né? Vai chegar lá até a Europa, mas passando por quem? Pela África. Por que tem que passar pela África? A África é um fornecedor de quê? Petróleo, minérios para a China. Beleza? Qual o objetivo de chegar na Europa? Na Europa, a intenção é outra. A África é fornecedor de commodities. Na Europa, o que a China quer é mercado consumidor. Seu produto vai chegar lá mais barato, porque ela vai gastar menos com transporte, só que para isso, ela tem que fazer o quê? Ela tem que atravessar aqui, ó, essa parte da Ásia, passando inclusive pelo Afeganistão. Beleza? Então, isso é um interesse da China. E é 2, tá? Se eu quero criar uma infraestrutura que passe pelo território afegão, eu tenho que ter uma boa relação com quem controla, o território afegão. Ou seja, é a milícia talibã. Ok, vamos sentar e vamos tentar uma aproximação, um acordo aí
né, de que você permita que eu invista, inclusive explore o minério de ferro presente no Afeganistão, e a China está construindo uma estrada e uma ferrovia para escoar esse minério. Então ela tem que ter uma boa relação com o Talibã, que está controlando aquela área. Tá? Outro motivo, né? Outro motivo é esse aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa áreazinha, você tá vendo aqui é ótimo, né? Deixa eu abrir aqui que a gente consegue escrever. Essa areazinha aqui, ó, tá vendo? Deixa eu mudar aqui de cor para ficar. Isso aqui, ó, é a fronteira ali, né? Entre China e o Afeganistão. E aí qual é o problema? Nessa província aqui de Xinjiang, na China, você tem várias minorias, né, muçulmanas. E você vai lembrar que a China ela tem um conflito entre essas etnias, né? Aqui o governo mais apoia a etnia Han, inclusive o governo estimula a migração, né, de pessoas da etnia Han para se estabelecer aqui nessa área e acabar fazendo uma aproximação e diminuindo possíveis movimentos separatistas de minorias étnicas, né, e religiosas ali ligados ao Islã, como, por exemplo, a população dos uigures, né? A pronúncia é um trava-língua, né? Os uigures aí. Então, o que a China teme? Se ela não tem uma boa relação com o Talibã, que é um grupo fundamentalista islâmico, eles temem que, a partir aqui dessa fronteira, o Talibã passasse a apoiar os movimentos separatistas de minorias étnicas aqui ligadas a grupos muçulmanos, como, por exemplo, os uigures ali. Tá? Então, essa aproximação não é à toa. Show? Beleza? Outra coisa, né? Um terceiro ponto aí da aproximação da China aí com a milícia talibã. A saída dos Estados Unidos, mais da forma que está sendo, mostra uma decadência dos Estados Unidos. Né? Então, era para ser uma saída orquestrada, organizada, e na verdade virou um salve-se quem puder. O Talibã, os Estados Unidos chegou a pedir para que o Talibã esperasse a evacuação ali dos funcionários e das tropas dos Estados Unidos. O Talibã ignorou, invadiu, não quis nem saber se tinha conflito ou não, está tomando ali a capital Cabul, e o que a mídia tem divulgado aí é que as missões ali, as áreas dos Estados Unidos estão sendo evacuadas ali, né, tirando os funcionários, com apoio de helicópteros ali, aqueles helicópteros, né, os Apaches ali, com um grande temor de que esses funcionários do governo dos Estados Unidos viessem a ser atacados pelo Talibã. Então está sendo uma retirada praticamente desordenada, atropelada, né, muito confusa, beleza? Então, isso é extremamente problemático, beleza? Que mais que a gente pode falar aí? Um probleminha, uma herança deixada pelos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, quando ele invade o Afeganistão, ele coloca várias bases ali, né? E vai financiar o exército afegão, para que ele ajudasse a combater a milícia talibã, a perseguir-se a Al-Qaeda e tal. Só que a milícia talibã está tomando essas áreas, e com isso, hoje ela está muito mais poderosa, porque ela entra nesses quartéis e está tomando esses equipamentos. Tanto que parece que os Estados Unidos fez um bombardeio a algumas bases aéreas. Por quê? O grande temor é que a milícia talibã daqui a pouco estivesse com poder de fogo aéreo, né? Com aviões que estavam ali nessas bases, que os Estados Unidos sequer conseguiu retirar e sequer conseguiu ajudar o governo afegão a proteger. Então, daqui a pouco vai ver ali a milícia talibã usando um avião para bombardeio, o que é perigoso pra caramba, né? Então, esse é o cenário dos Estados Unidos ali, tá? Desesperado nessa área, beleza? O que mais que a gente pode falar aí? E aí, só pra gente concluir, peraí que o meu mapinha joga aqui para minha humilde residência. E aí, quando a gente fala aqui dessa área, né, aqui do Afeganistão, aqui, você tem que lembrar que essa área tem uma influência também, além de agora chinesa, né, tem uma influência russa.
não sei se você já ouviu falar da Organização para a Cooperação de Xangai. A Organização para a Cooperação de Xangai é uma organização que busca cooperação militar, econômica, tá, científica, entre países como Rússia, China, Cazaquistão, Uzbequistão, tá, o Quirguistão, aqui ó, também fronteira com a China, né? Então veja, essa Organização para a Cooperação de Xangai é uma forma da Rússia, aquela, né, toda serelepe aqui, ó, manter aqui a sua influência numa área que era herança ali, né, da antiga União Soviética. Tá? Então você vê que cada vez mais Rússia e China formam uma parceria na geopolítica internacional, inclusive a Rússia e China estão fazendo manobras militares, treinamentos militares em parceria. O exército russo está usando inclusive armas chinesas, ou seja, isso aí é para demonstrar o quanto o governo chinês confia ali o governo russo, desculpa, confia nessa parceria ali com o governo chinês. Beleza? Então é isso, pessoal. Falar rapidinho, a ideia era mesmo só explicar um pouquinho para vocês o que está acontecendo no Afeganistão, né? Como é que ele chega nessa situação de caos aí e a influência de alguns países aí, como a Rússia e a China, nesse tabuleiro de xadrez da geopolítica internacional. Tá? Espero que vocês gostem aí. Um grande abraço, boa semana para vocês.